Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional. O tema da nossa devocional hoje: por que eu preciso de Jesus? Olha que pergunta interessante. Por isso, fica comigo até o final, assista esse vídeo, essa devocional e também compartilhe com seus contatos para que mais pessoas possam ser atingidos por essa palavra e obter a resposta. Por que eu preciso de Jesus? O texto básico encontra em João capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, verso 6. Diz esse texto assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou repetir, é só um versículo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero iniciar essa devocional falando da importância da água. Ninguém consegue sobreviver por muito tempo sem tomar água, não é verdade? A natureza precisa de água para continuar vivendo, o ser humano precisa de água, todo ser vivente precisa de água para continuar vivendo. Na vida espiritual não é diferente, meus queridos. Todos nós sabemos a importância de termos uma comunhão sincera e verdadeira com Deus. Daí surge uma questão: por que precisamos falar de Jesus para as pessoas? Por que precisamos insistir tanto sobre a necessidade de nossos filhos, nossa família, nossos amigos crerem em Jesus? Em outras palavras, por que eu preciso de Jesus? O texto que nós lemos é uma passagem do Evangelho de João, quando a morte de Jesus estava se aproximando e ele próprio, o próprio Jesus, confortava então aqui os seus discípulos. Aqui Jesus estava se despedindo deles e ensinando tantas verdades que são fundamentais para a fé dos seus discípulos. E uma dessas verdades se aplica no versículo 6, após uma pergunta de Tomé: não sabemos para onde vais, como saber o caminho, Senhor? Disse Tomé. Jesus então nos oferece no versículo 6 a resposta para uma questão tão importante da nossa vida: por que eu preciso de Jesus? Em primeiro lugar, eu preciso de Jesus porque Jesus é o único caminho para Deus. É por isso que toda oração que não é feita em nome de Jesus ofende a Deus. Jesus nos ensina que não há ninguém, nem qualquer outro ser vivo ou que já morreu, que possa nos ligar até Deus. Ele é o único. Para chegar até Deus, muitas pessoas negam a Jesus, negligenciam o seu senhorio, seu poder, sua honra e sua glória, e substituem o Criador pela criatura. É por isso que muitos se apegam em idolatria, religiosidade, até mesmo feitiçaria e tantas outras coisas que são abomináveis ao Senhor. Meus queridos, presta atenção numa coisa: não existem atalhos e nenhum outro meio de se chegar a Deus sem ofendê-lo, a não ser tão somente através de Jesus. O pecado corrompeu nossa comunhão com Deus e só Jesus é capaz de restaurá-la de forma que agrada a Deus. Um exemplo disso é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, um dos ladrões, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um deles reconheceu Jesus como seu salvador pessoal momentos antes da sua morte. Ele fez uma oração de fé, buscou o único caminho para a sua salvação. E Jesus restaurou a sua comunhão com Deus e o salvou nos últimos instantes da sua vida. Olha só, é por isso que eu e você precisamos de Jesus, porque só Jesus pode nos levar até Deus e restaurar nossa comunhão com Ele. Só lembrando você, dos dois malfeitores, apenas um reconheceu Jesus como seu Salvador e foi salvo por Jesus. O outro blasfemou contra Jesus, morreu nos seus pecados e foi para o inferno, infelizmente. Em segundo lugar, por que eu preciso de Jesus? Porque Jesus é a única verdade que pode libertar de fato o pecador. As pessoas vivem de qualquer jeito, cada um seguindo a sua própria verdade. A sociedade ensina que não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade. Para uns
Mentir é algo normal, para outros é algo terrível que ofende a Deus. Uns entendem que para ser feliz é preciso ser solteiro ou casado para alguns, trabalhar muito, ter muito dinheiro, ter muitas mulheres, beber todas. Cada um tem a sua verdade. Uns se dizem felizes por serem ateus, outros buscam na feitiçaria a sua felicidade, vejam. Mas milhões de pessoas, ainda hoje no mundo inteiro, ainda estão presos na idolatria, adorando coisas e seres e tributando-lhes honra e glória, imaginando que esses ídolos possam lhe trazer prazer, alegria, esperança, cura, libertação, felicidade e por aí vai. Mas a Bíblia nos ensina, meus queridos, que todas essas coisas são passageiras, abomináveis diante de Deus e jamais trarão alegria e a paz verdadeira. Na verdade, as pessoas são escravas dessas coisas por causa do pecado que habita nos seus corações. Enquanto elas não se encontrarem com Jesus, jamais serão livres ou felizes de verdade. Jesus é a única verdade que nos liberta de fato. Liberta dos maus pensamentos, dos maus costumes, da idolatria, dos vícios, enfim, nos liberta da escravidão do pecado. Em João capítulo 8, nos versos 32, 34 e 36, o Senhor Jesus declara o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois ele diz: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E finalmente ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um exemplo aqui é Zaqueu. Zaqueu era um corrupto cobrador de impostos. Quando ele se encontrou com Jesus, ele creu e Jesus o libertou daquela vida de pecado e restaurou a sua comunhão com Deus. É por isso que eu e você precisamos de Jesus, porque Jesus é a única verdade que pode nos libertar de fato dessa vida de pecado e restaurar a nossa comunhão com Deus. E em último lugar, por que eu preciso de Jesus? É a pergunta, né? Eu preciso de Jesus porque Jesus é o único que me pode dar uma vida melhor. É o único. Muitas pessoas ainda vivem hoje nessa filosofia de vida: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha só. Muitas pessoas acham que depois da morte nada mais vai acontecer. Por isso precisam aproveitar a vida, porque afinal acredito que só tem uma vida. E quais as consequências, meus queridos, dessa filosofia de vida? Quais as implicações? Muitas, como por exemplo, doenças, depressão, tristeza, solidão, prostituição, desespero, suicídio, falta de esperança, entre outras coisas. Quanta gente vivendo, melhor dizendo, esse tipo de vida assim, ainda hoje. Quanta gente sofrendo e desperdiçando seu tempo numa vida sem graça e vazia, sem amigos, sem Deus. É por isso que precisamos de Jesus. Primeiro, porque só Ele pode restaurar a nossa vida terrena e nos dar paz. Paz verdadeira, alegria, esperança, amor, amigos verdadeiros, uma família abençoada, direção, conselhos, abrigo seguro. Só Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. E segundo, só Ele pode nos dar a vida eterna com Deus. Todos vamos prestar contas dos nossos atos a Deus um dia. Todos estaremos diante de Deus para prestar contas. Aqueles, porém, que receberam a Jesus e creram nele de todo o coração, estão salvos e seguros para sempre. Os demais, que não deram ouvidos à sua palavra, nem creram nele, que não o reconheceram como Senhor e Salvador nesta vida, aqui, agora, mas continuaram a viver como se Deus não existisse, esses estão perdidos e serão banidos da presença de Deus para sempre, infelizmente. Então, concluindo nossa breve meditação de hoje, por que eu preciso de Jesus? A razão é porque Ele é o único caminho para Deus. Nenhum outro leva-nos a Deus, somente Jesus. Porque Ele é a única verdade que pode libertar de fato o pecador. E porque Ele é o único que pode me dar uma vida melhor. O que você fará diante de um assunto tão importante como esse? Qual será a sua reação? Qual será a sua responsabilidade daqui para frente? Lembre-se de uma coisa: só Jesus pode restaurar
a nossa vida e nos dar a vida eterna. Sem Jesus, estamos todos perdidos. É por isso que todos nós precisamos de Jesus. E meu desejo sincero, meus queridos, é que Deus te ajude a compreender corretamente estas benditas verdades extraídas das santas e benditas Escrituras. Portanto, que Deus assim te abençoe. Amém.